Oi pessoal, tudo bom? Bom, teremos agora aulas virtuais usando alta tecnologia da nossa rede de computadores, entenderam? Uma meta-aula de rede de computadores, porque é uma aula através da rede. Então, vamos rever onde estávamos. É, a gente parou na camada 3, que era a camada de rede, e agora eu vou falar sobre o último tópico de rede que vocês precisam saber antes de a gente ir para a camada 4 de transporte, que é o DNS, Domain Name System. Bom, o DNS é um serviço que serve para converter um nome em um endereço IP. Qual seria a utilidade disso? Imagina que você tem uma rede com 20 computadores. Para você se comunicar com cada um desses computadores, você precisaria saber o IP desses computadores. Então, imagina que você teria que decorar o endereço IP ou anotar em algum lugar aquele número, né, com 4 partes para cada um desses 20 computadores. Em vez disso, seria muito mais fácil se cada computador ali tivesse um nome e você simplesmente pedisse para acessar o dispositivo que tem aquele nome em vez de dar diretamente o endereço IP dele. Então o DNS serve para isso. Em vez de você lembrar o endereço IP de um dispositivo, você dá um nome para esse dispositivo. E aí, quando você quiser acessá-lo, o DNS vai automaticamente converter esse nome para o endereço IP daquele dispositivo. E aí o computador vai conseguir acessar. Quem oferece esse serviço é um dispositivo que tem que estar ali na rede, que é chamado de servidor DNS. E é ele que vai fazer essa tradução do nome para o endereço IP. Então, imagina que o servidor DNS vai ter uma tabelinha que associa cada nome ao respectivo endereço IP. Quem cria essa tabela é a pessoa que administra o servidor DNS. Então, você pode dar qualquer nome e qualquer endereço IP para os dispositivos da sua rede. Tá? Agora, a gente tem um problema que é o seguinte. Eu sei os nomes dos computadores da rede e para saber o IP eu pergunto para o servidor DNS. Mas quem é o servidor DNS? Ou seja, como que eu pergunto para ele qual é o endereço IP dele? Porque se eu tivesse dado um nome para o servidor DNS, eu não teria quem perguntar qual é o IP desse nome do servidor DNS. Então, no caso do servidor DNS, a gente precisa ter o endereço IP dele. Não tem jeito. Então, o endereço IP do DNS ele pode ser obtido ou por DHCP, que é aquele dispositivo, aquele protocolo que a gente já estudou, que ele serve para configurar a sua rede automaticamente. Ele te fornece o endereço IP, a máscara de subrede, o endereço IP do gateway, e ele também pode oferecer o endereço IP do servidor DNS. Tá? A outra opção é você configurar ele manualmente, assim como você configura também o IP da máquina. Você pode configurar manualmente, você poderia configurar o endereço IP de um servidor DNS manualmente. Bom, então eu vou desenhar aqui um exemplo de como isso funcionaria. Imagina que eu tenho um dispositivo na rede, tá? Sei lá, chamado X. Esse dispositivo ele quer acessar um computador que tem um nome que ele conhece. Esse nome, digamos, Dog. Então tem um dispositivo na rede chamado Dog e o dispositivo X quer acessar o Dog. Sei lá, dar um ping no Dog. E ele não tem o endereço IP de Dog. Então ele vai ter que perguntar na rede local dele. Imagina que ele tem aqui uma rede local, pode ser, por exemplo, ligado num switch. E esse switch tem também nele um servidor DNS. Tá? Esse servidor DNS vai receber requisição de X perguntando qual é o endereço IP do dog. E o servidor DNS vai ter uma tabelinha dentro dele com todos os nomes que ele conhece associados aos seus respectivos endereços IPs. Então, uma dessas entradas vai ser o dog, que vai estar associado a algum
IP, vamos supor, é 1.2.3.4, tá? Eu estou escrevendo tudo assim em garrancho porque eu estou usando o mouse, né, para escrever, mas dá para entender. Então, o servidor DNS vai encontrar aqui o IP do DOG 1.2.3.4 e vai responder ao dispositivo X o endereço IP que ele solicitou, tá? Ele vai falar, o DOG tem esse endereço IP. E aí o dispositivo X vai armazenar esse endereço IP e não vai mais precisar, a partir desse momento, se referir ao servidor DNS. Ele vai guardar isso numa tabela local chamada o cache do DNS, em que ele já vai saber todos os nomes que ele usa ali com frequência, ele já vai saber os endereços IP, de maneira que ele não precisa ficar toda hora perguntando para o servidor DNS qual o IP daquele nome. Isso ajuda, né, a diminuir o tráfego da rede. Só que, imagina que com o tempo pode ser necessário alterar Imagina que o DOG mudou de endereço IP, passou a ser 1.2.3.6. E se ele guardar nesse cache para sempre, ele nunca mais vai acessar o endereço IP novo desse DOG. Então, o cache ele tem uma validade. Geralmente ele dura alguns minutos ou algumas horas, e a partir disso ele é descartado e aí ele é obrigado a perguntar novamente ao servidor DNS, porque sempre que o DNS precisar ser atualizado, ele vai puxar a versão nova, né, o IP novo, para esse dispositivo que está perguntando. Não corre risco dele ficar para sempre com o IP desatualizado. Por isso que é importante ter uma validade ali. E é claro que esse processo acontece automaticamente. Então imagina que eu estava ali no dispositivo X, eu abri o terminal e digitei ping dog. Enquanto ele não sabe o IP de dog, o serviço de rede de camada 3 vai fazer uma requisição no enlace local, perguntando ali para o DNS, que ele já sabe o IP, né? Qual é o IP do dog, ele vai responder, o X vai armazenar esse IP na sua tabela de cache local e vai enviar finalmente o ping para 1.2.3.4, que é o IP que ele queria saber. Nos pings seguintes, ou qualquer outra informação seguinte que eu quiser trocar com o dispositivo dog, ele vai já usar diretamente o IP, sem que o usuário precise saber esse endereço. Esse IP fica subentendido ali, ele não tem acesso diretamente a ele. O DNS de internet, ele tem o mesmo objetivo, funciona de forma similar ao DNS de uma rede local. Há uma diferença que os nomes de internet eles são bem definidos, né? Eles não podem ser qualquer coisa. Eles têm um nome específico que é domínio, então domínio é um nome de internet e existe um órgão que controla as regras de nomeação dos dispositivos na internet, que é o ICANN. E é um órgão internacional que é o que define todas as regras de como o DNS da internet funciona. Cada domínio da internet é composto de subdomínios e eles têm uma hierarquia, ou seja, o topo da hierarquia está à direita e aí um subdomínio daquele domínio vem logo à esquerda e um outro subdomínio desse subdomínio vem mais à esquerda, todos separados por pontos. Então, por exemplo, esse domínio aqui, www.google.com, ele é composto dessa parte mais à direita, que é chamada de TLD. TLD é uma sigla para Top Level Domain, domínio de nível maior, né? E aqui vem um domínio de segundo nível, que é o nome que você quer, e aqui é um subdomínio ou domínio de terceiro nível. Existem domínios que têm mais níveis, ou seja, pode ter mais um ponto aqui, mais alguma coisa para cá. Isso pode continuar crescendo para a esquerda, tá? E
para a direita aqui também, em alguns casos, pode ter um outro top-level domain sem ser esse, que é o caso dos domínios de país. A gente vai ver mais adiante. Então, o ICANN mantém os servidores chamados servidores de DNS raiz. Esses servidores são como os mestres de DNS da internet. Só que em vez deles guardarem o nome associado ao IP daquele nome, eles guardam o domínio associado a um outro servidor DNS que sabe sobre aquele nome. Então, em vez deles guardarem diretamente o IP, eles delegam essa informação para servidores DNS secundários que têm conhecimento sobre aquele domínio. Eles funcionam como redirecionadores de DNS. Os provedores de internet oferecem também outros servidores DNS, que são servidores de DNS terciários, que guardam, eles funcionam como um cache, eles guardam a maioria dos endereços, dos domínios, né, de internet que são mais usados pelos seus usuários. Então, o servidor DNS terciário do provedor tem ali já uma maioria de endereços que ele conhece e a rede local do cliente pode ter também ainda um outro servidor que é chamado de servidor DNS quaternário, ou pode ter até mais também. Além desse quarto nível, pode ter outros níveis. Qual é a ideia? A ideia é que o dispositivo não precise perguntar sempre diretamente ao servidor de DNS raiz. É o que está explicando aqui. Quando, por exemplo, o seu computador precisa descobrir o IP de www.google.com, esse IP vai ser o IP do servidor lá do Google, deve estar lá na internet, sei lá, nos Estados Unidos, em algum lugar. Ele precisa descobrir esse IP. Em vez de perguntar diretamente ao servidor de DNS raiz, ele vai perguntar ao seu servidor DNS local, que já pode ter uma cópia daquele IP armazenado ali, então ele não precisaria perguntar para mais ninguém. Caso ele não tenha, ele vai fazer essa pergunta ao servidor acima na hierarquia, por exemplo, o servidor do seu provedor de internet. Caso ele conheça aquele domínio, no caso do Google ele certamente conhece, ele vai te responder o IP e aí você não precisa seguir a busca adiante. Caso seja um domínio mais raro que ele não conheça, ele vai fazer essa pergunta para um servidor DNS secundário, caso ele saiba quem é o responsável por aquele domínio. Em último caso, se ele não tiver a menor ideia de que domínio é aquele, ele vai até o servidor de DNS raiz e pergunta: amigo, quem é o responsável por esse domínio aqui? E o servidor de DNS raiz vai responder para ele: olha, eu não sei o IP desse domínio, mas eu sei que esse servidor aqui sabe tudo sobre esse domínio. Aí ele vai lá e pergunta para esse servidor que o DNS raiz indicou, e ele certamente vai te dar o endereço IP daquele domínio. E aí o seu servidor DNS local já pode guardar essa informação para você não ter que, na próxima vez, perguntar de novo. Novamente, lembrando que tem aquela questão da duração, né, da expiração da validade, para que ele não fique muito tempo com aquele endereço IP, caso ele tenha que ser atualizado. Então, pode durar alguns minutos, algumas horas, antes dele jogar aquilo fora e ter que perguntar novamente. Cada país tem o seu top-level domain próprio, chamado de Country TLD. O do Brasil, por exemplo, é o .br, né, aquele domínio, por exemplo, .com.br. O .br é o TLD só do Brasil. Cada país tem o seu. Reino Unido, por exemplo, é .k e tem vários outros. Para cada país tem um. No caso do Brasil, o responsável por todos os domínios que terminam no .br é o Comitê Gestor da Internet. E é com ele, inclusive, que você tem que registrar um domínio caso você precise. Se você quiser um nome, seu nome.com.br, você vai no Comitê Gestor, eles têm um site chamado registro.br, que é o responsável por isso. Então, o Comitê Gestor tem o servidor DNS secundário de todos os domínios.br. Tem uma curiosidade que alguns países pequenos
venderam o seu TLD e ela passou a ser usada por qualquer outro país. Uns muito comuns são o .cc, ele é de um lugar chamado Ilha de Cocos, que é uma ilha bem pequena da Austrália e do continente australiano, né? E eles não tinham menor utilidade para esse domínio, resolveram ganhar dinheiro e venderam esse .cc para uma empresa americana que registra domínios e com isso eles ganharam lá um dinheirinho e porque ninguém lá da Ilha de Cocos ia querer registrar um domínio próprio. Tem vários outros casos onde isso aconteceu, .tk, .io, enfim, tem uma infinidade aí de micropaíses que venderam o seu Country TLD. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre os servidores de DNS raiz. São 13 grupos de servidores de DNS raiz espalhados no mundo. Eles são identificados por esses nomes aqui, ó, a.rootservers.net, b.c.d. até o total de 13. E cada um desses, na verdade, representa um grupo de máquinas, né? Não é uma única máquina ali, um único dispositivo que está executando esse serviço. É um grupo, é como se fosse uma nuvem ali de servidores para cada um desses por questões de redundância, né? Porque se uma máquina dá problema, uma outra assume ali a responsabilidade. Então, se vocês considerarem mesmo máquinas, né, os computadores, número de computadores que servem do DNS raiz são mais de 600 espalhados pelo mundo inteiro. Ainda assim, muita gente tem a seguinte ideia: e se a gente derrubar os 13 grupos de servidores DNS raiz? O que aconteceria? Bom, aconteceria uma coisa bem simples, a internet pararia. E é claro que, falando isso, todos vocês estão querendo derrubar agora os 13 servidores de DNS raiz. E muita gente já tentou, na verdade. Tiveram grandes ataques. A cada alguns anos acontece um grande ataque aos servidores de DNS raiz. Geralmente são ataques chamados DOS, Denial of Service, que são ataques de negação de serviço, que é basicamente um cara montar uma rede de milhares de computadores ao redor do mundo que vai floodar, ou seja, vai enviar muitas requisições para um desses DNS raiz, ao ponto de que ele não consegue mais responder, né? Porque ele fica muito ocupado e acaba saindo do ar. Nunca conseguiram derrubar os 13 ao mesmo tempo, mas já conseguiram derrubar vários deles, por exemplo, 5 ou 6 desse grupo de 13 num dado momento. A dificuldade de derrubar os 13 é justamente porque são muitos computadores espalhados pelo mundo inteiro. Então, eles já são bem robustos e têm uma conexão geralmente que supera os 10 gigabits por segundo para cada um. Geralmente até bem maior, pode chegar a 100 gigabits por segundo em alguns deles. Então é muito difícil você derrubar os 13. Mas se alguém conseguir derrubar os 13, após algumas horas a internet vai começar a ter problemas, porque os domínios vão expirar nos DNS locais, secundários, terciários, e ninguém mais vai saber os IPs de nada da internet. Então, até você anotar manualmente o endereço IP, em vez de você digitar www.google.com, você digitaria um endereço IP 137.14. Blá blá blá. Até todo mundo começar a fazer isso, a internet pararia de funcionar. Então fica a dica, quem quiser derrubar a internet, derrubem os servidores de DNS raiz. E com isso a gente encerra a camada 3 de rede e esse assunto de DNS. Agora vamos partir para a camada 4.